Olá, meus queridos, aqui é Esther Ben David, para quem não me conhece. Bom, depois eu digo quem eu sou, tá? Eu sou uma ministra do Evangelho, uma apóstola, mas enfim, isso não é importante agora. Eu gostaria, porque quando eu fico estudando a palavra, aquela palavra vai me tocando e eu tenho que ir no hebraico. Eu gosto muito de ir no hebraico, no grego, porque é lá que a gente extrai os verdadeiros significados, né, da palavra, e aí a gente consegue tirar grandes riquezas. Eu estava lendo aqui sobre José, né, quando José, que na verdade a palavra José não é o verdadeiro nome dele, foi uma tradução, né? O nome dele é Iosef, né? Muito bonito esse nome, Iosef. Então, Iosef, porque eu falo em hebraico, porque é o nome original, né? Então, Iosef, quando ele foi levado diante de Faraó, porque nós sabemos, para quem conhece a história, né? Se alguém não conhecer, eu vou dizer em breves palavras, ele era um filho de Jacó, Jacó tinha 12 filhos, e ele era o penúltimo filho, né? O 11º. E ele teve visões de Deus, onde Deus mostrava que ele seria, que os seus irmãos, a sua mãe e seu pai, na verdade, se prosternariam diante dele, que ele seria grande, que ele governaria nessa terra. Isso trouxe tanta inveja que os irmãos tentaram matar e acabaram vendendo para mercadores que vendeu Iosef, ou José, no Egito. E lá ele teve todo um histórico, ele passou por vários dilemas, acabando injustamente preso por um crime que ele não tinha cometido. E ele ficou alguns anos na masmorra, e lá ele foi confrontado com alguns servos, alguns ministros do rei. Um era um padeiro, o outro era o copeiro. Só que quando a gente fala copeiro, hoje nós temos uma noção muito baixa da palavra copeiro. Mas no tempo dos reis, um copeiro era muito mais do que hoje uma pessoa que vem no escritório, que limpa, sabe, que pega, faz cafezinho e leva para os administrativos, né? É também isso, mas naquele tempo, a palavra copeiro é Ramashekim, que é traduzido pela palavra copeiro. Só que ele era um copeiro-chefe, é um Sar Ramashekim. O que é um Sar? Sar é um ministro, Sar é um governante, é um comandante, é um anjo, é um nobre, é um príncipe, é um principal. Ele era o principal dos copeiros, ele era o chefe, ele era assim um grande dentro do palácio. Por quê? Porque ele era um oficial, ele era o encarregado de servir a beber ao rei. Ele servia o rei, exclusivamente o rei, ou a rainha, ou os seus príncipes, né? Os seus nobres. Mas ele era uma pessoa muito importante. Por quê? Porque não era qualquer pessoa. Tinha que ser a pessoa de maior confiança do rei. Porque a vida do rei e da sua família estava nas mãos daquele homem. Aquele homem, porque naquele tempo se praticava o envenenamento, eles costumavam pôr o veneno dentro do vinho para as pessoas não perceberem o sabor. Então, era muito, eles tentavam matar os reis o tempo todo, então eles tinham que ser protegidos, tinha que ter pessoas para comer a comida do rei e tinha que ter pessoas para beber. Tudo que se oferecia ao rei, só uma pessoa poderia fazer. Então, e o copeiro pagaria com a sua própria vida se acontecesse alguma coisa. Então, era ele que cuidava de todas as bebidas, que protegia as bebidas e que oferecia ao rei. Ele tinha que, inclusive, tomar antes, né? Então, era um cargo muito elevado, era um cargo de muita dignidade, porque só o soberano colocaria a sua vida nas mãos de alguém que ele tinha muita confiança. Então, veja bem, esse copeiro, ele foi salvo, porque quando esse padeiro chefe que estava lá e o copeiro chefe, né, o Sar Ramashekim estava lá, eles tiveram sonhos e Iosef, o José que estava lá ao lado deles, interpretou os sonhos e tudo que ele interpretou aconteceu.
né? Ele falou que o padeiro iria morrer e realmente ele morreu, e que o copeiro-chefe seria liberado, e ele foi liberado, e ele pediu, olha, lembra-te de mim, me ajuda eu sair dessa masmorra, né? Só que o copeiro-chefe, né, o Sar Ramashekina, ele esqueceu, né? Passou da cabeça, mas eu creio que Deus permitiu, porque Deus estava preparando o momento certo. E o momento certo, Deus estaria dando um sonho para o faraó. E nesse sonho, ele veria 7 vacas gordas que aparecia e depois e 7 espigas muito lindas, né? Mas primeiro aparecia 7 vacas e depois apareceria 7 vacas muito magras, muito mirradas, que comeriam as vacas gordas. E pareceria também espigas lindas, maravilhosas, e espigas secas, murchas, que engoliriam as boas. E o rei ficou muito perturbado, chamou os magos, chamou os sábios daquela época, e eles não puderam interpretar. Veja bem, aí o copeiro, chefe, né, esse ministro que servia ao rei, lembrou-se de Yosef e mandou chamar. E quando ele foi chamado, ele foi e se barbeou, né, que era um costume dos egípcios, se barbear, porque o povo de Israel usava barba longa, né? Mas ele se barbeou, né, cortou a sua barba, mudou de roupa e foi se apresentar ao faraó, e faraó contou o sonho para Yosef. Uma coisa linda, que quando o faraó, ele falou assim, olha, me disseram que você tem o poder de interpretar os sonhos. Ele falou assim, não, esse poder não está em mim, mas Deus te revelou esse sonho e ele vai te interpretar, né? Ele não pegou a glória para si, mas enfim, quando ele começou a dizer, olha, esse sonho é a mesma coisa, 7 vacas ou 7 espigas, significa que vai ter 7 anos de muita abundância na agricultura, muita exuberância nessa agricultura. Vocês vão produzir muito, né? E depois vai vir 7 anos de grande fome, de terrível fome. E claro que Deus estava fazendo isso porque Deus castigava as nações pelos seus pecados, pela natureza, trazendo fome, trazendo guerra, trazendo espada, trazendo doença. Ele diz isso, que ele castigaria os povos com a fome. Então Deus queria castigar os povos por causa da idolatria, por causa dos sacrifícios humanos, por causa dos adultérios, das maldades, dos assassinatos, e Deus ia trazer isso. Só que Deus precisava proteger o povo de Israel, porque tinha muito gado, era um povo, era muito grande, eles eram 68 pessoas, né? Era uma tribo de 68 pessoas, né? Então, o Senhor tinha enviado José para ele se tornar um grande ministro, um grande governador no Egito, para poder salvar a vida. Então nós vemos o cuidado de Deus, ele sabe o que ele vai fazer no futuro, mas para o seu povo ele já vai protegendo. Então quando José disse tudo aquilo para o faraó ficou fascinado com aquilo que ele estava ouvindo, e Yosef, ele continuou dizendo, olha, faraó, escolhe agora, olha o versículo 33, tá? Ele diz assim, eu tenho que abaixar para eu poder ler. Ele diz assim, agora escolhe, faraó, um homem que seja ajuizado, que seja sábio, e o ponha sobre a terra do Egito, né? E me chamou a atenção essa palavra, que era no hebraico, o que foi traduzido para o português, ajuizado e sábio. Veja bem, a palavra que está no hebraico para a palavra ajuizado em português é navon. Navon, N-A-V-O-N. Vou até mostrar para vocês que a gente vende essa palavra, navon, tá? E a palavra navon, que foi traduzido para o português como ajuizado, vou colocar aqui por causa do vento, significa um entendido, significa uma pessoa que tem discernimento, que é um sábio, sabe, que tem um saber, que tem um conhecimento, alguém que entende, alguém que percebe, que conhece, que discerne, que compreende, que percebe, que observa.
né? Esta é a palavra Navon, né? Navon, se nós pudéssemos procurar uma palavra que pareça, que seja moderna para hoje, que mais a gente possa compreender, seria alguém brilhante, sabe? Alguém muito inteligente, alguém um intelectual altamente capacitado intelectualmente, alguém que tem um intelecto para refletir, para pensar, para planejar, para discernir, para avaliar um assunto de todos os ângulos, sabe? Procurar respostas e soluções para aquilo, né? Que não esquece nenhum detalhe, quer dizer, uma pessoa prudente. O que é o prudente? Aquele que evita fazer um erro, que já procura solução antes do problema acontecer, que evita acontecer algo de ruim. Então, seria assim um gênio, praticamente, né? E depois, nós temos a palavra sábio. Essa segunda que eu fui procurar no hebraico, qual é a palavra correta para esse sábio? Eu até anotei aqui. É visheteru. Visheteru. A palavra visheteru, eu fui estudá-la, ela deriva da palavra shit. É S-H-I-T, shit. Olha aqui, que é um verbo. É um verbo. E o que significa esse verbo? Esse verbo, ele significa várias coisas, né? Que são meio sinônimos, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Significa pôr, colocar, fazer, estabelecer, né? Vou mostrar aqui para vocês que eu anotei acampar, tá? Então, o que é um visheteru, que foi traduzido por sábio, né? Mas não é bem a palavra sábio, mas enfim, os tradutores puseram sábio. Eu não colocaria sábio, eu colocaria outra coisa. Nós vamos estudar essa palavra e a gente vai ver o que é. Então, o que é um visheteru? Um visheteru é alguém que sabe colocar, que sabe fazer, que sabe estabelecer e que acampa. Depois nós vamos ver o que é esse acampar. Então, o que é uma pessoa que sabe fazer, que sabe estabelecer, que sabe colocar? É uma pessoa, isso aqui com as minhas palavras, tá? Eu não encontrei no dicionário. O dicionário hebraico diz que é pôr, colocar, fazer, estabelecer. Mas eu compreendi o seguinte, que é uma pessoa que é capacitada, né, para fazer, para estabelecer, que tem aquela qualidade, aquele talento dentro dela para fazer, executar, sabe? E eu coloquei aqui, estabelecer, é um líder, né? É uma pessoa que lidera, que faz projetos, que executa um projeto de acordo, né? Que ele põe a mão na massa e sabe fazer com perfeição. É aquele pedreiro, vamos dizer assim. Vamos supor que você tem, que o Navon seja aquela pessoa inteligente que planeja, que arquiteta, que cria um projeto. Hoje a gente poderia usar a palavra arquiteto. O arquiteto é aquele que cria algo, né, um projeto da sua mente, e que ele vai pensar em todas as soluções, em todos os detalhes, em que ele vai ver tudo sob todos os ângulos. Então esse é o Navon. O Navon, a gente poderia dizer que é um arquiteto, né? Alguém que arquiteta alguma coisa, que planeja alguma coisa. Só que depois precisa, essa pessoa que Yosef estava falando pro faraó, ele não deveria ser uma pessoa inteligente, ele deveria que planeja como que ele vai solucionar aquele problema, mas também que ele teria que pôr em execução. Seria hoje na política programas para colocar em execução uma lei. A lei é um projeto, é uma visão de alguém, né? Aquilo é um desejo de alguém. Então, mas precisa do programa, daqueles que vão planejar, que vão executar, porque tem o Navon, ele planeja, ele cria, ele planeja, mas ele precisa de um executivo, alguém que executa, né? Que é o visheteru. Visheteru é uma palavra bem complexa, né? O visheteru é alguém que
que é um executivo, que é um líder, que é um administrador, que ele vai ser